Oi, bom dia. Estão me vendo e me ouvindo bem? Sim. Então, perfeito. Antes de mais nada, quero agradecer pelo convite. Semana passada estava com o time aí do Latri, que foi super especial e me deixa muito alegre em saber que mais pessoas querem saber sobre o tema. A gente sabe que nós estamos sobre a campanha do Maio Laranja, mas além disso, né, é algo que a gente realmente precisa falar o ano todo. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Larissa, tenho 26 anos, sou envolvida já nessa missão de proteção da criança e do adolescente há mais de 12 anos, na verdade, 14 anos, né? E eu vou contar um pouquinho de como isso começou na minha vida, o motivo pelo qual me incentivou a falar sobre isso, porque que eu entendo que é uma missão de vida e que deveria ser a de todos nós. Com 12 anos de idade, a minha mãe, que era viúva, então era realmente ela sozinha, e eu e as minhas irmãs, ela decidiu participar de um processo de adoção temporária de duas crianças. Ela já fazia parte de um projeto em que ela entregava comidas e cestas básicas para uma determinada comunidade aqui em São Paulo. E dentro dessa comunidade havia uma família de pais que tinham 4 filhos e eles eram usuários de droga, né, especificamente de crack. E essas crianças, por conta do vício dos pais, elas eram colocadas diante de uma exploração sexual. É muito triste contar a história delas, mas ao mesmo tempo é uma história de vitória ao fim, né, de como tudo se deu. Essas crianças eram colocadas pela mãe dentro de carros de homens, né, em postos de gasolinas, em esquinas de postos, e elas literalmente faziam, então, relações sexuais a troco de dinheiro. O mais triste era o valor em que elas eram vendidas. Não estou dizendo que se fosse muito dinheiro seria considerável, não. Mas, além de tudo, de tão deplorável que era uma troca de R$ 2, de R$ 5, e esse dinheiro era usado por essa mãe para, então, conseguir continuar usando drogas. Essas meninas que se chamam Vitória e Stephanie, elas foram adotadas pela minha mãe temporariamente por 12 meses, depois em que os pais tiveram uma situação muito triste, em que uma vez usando drogas, eles estavam na casa, e a Stephanie cuidando do irmão mais novo, Antônio, que tinha 4 meses, ela estava com ele no colo e ela estava dando de mamar para ele, né, o TT que ela chamava, e ele começou a ter uma asfixia naquele momento. Ele se engasgou com o próprio arroto, né, engoliu aquele mamar e começou a se asfixiar naquela situação. Infelizmente, o Antônio veio a falecimento, ele morreu, e eu nunca vou esquecer da cena dela chorando e gritando: o meu bebê, o meu bebê, o meu bebê. E aí, em seguida disso, junto ao Conselho Tutelar, região, enfim, a todo o processo, a minha mãe se colocou à disposição de adotar temporariamente essas duas meninas na troca dos pais irem para uma clínica de reabilitação. Os pais foram para uma clínica de reabilitação e depois de 12 meses, o pai se recuperou, a gente conseguiu mobiliar uma casa junto a uma ONG que a gente fazia parte, conseguiu um emprego para ele numa metalúrgica, e até hoje, 13 anos depois, 12 anos depois, ele ainda, graças a Deus, está limpo, nunca mais usou droga, as meninas estão com ele, elas voltaram para a guarda dele, enfim, a restauração aconteceu sobre aquela infância, e infelizmente a mãe não, assim que ela saiu da clínica de reabilitação, ela retornou às ruas, inclusive ela tem hoje mais 2 filhos, né, oriundos aí das ruas mesmo, mas as meninas também, e a gente sabe que é uma história de vitória. Eu passei por um processo de abuso sexual quando eu tinha 11 anos e depois quando eu tinha 18 anos. E isso marcou a minha história como uma forma completa, né? A forma como eu fui formada como mulher, a forma em que eu fui colocada diante do mundo, estabelece, e a nossa identidade, ela é construída nessa ótica. Então, eu entendi que a minha dor poderia ser cura para muitas mulheres, a minha dor poderia ser cura para muitas crianças, para muitos adolescentes. E é importante deixar claro que o abuso sexual não acontece só com meninas, né? Nós sabemos de inúmeros casos de meninos que passam por isso. Eu tenho amigos que, infelizmente, vieram a ter esse episódio em sua infância e adolescência. Então eu olhei aquilo e entendi que eu poderia mudar o meu mundo, né? E, se possível, o mundo do próximo, com a minha história e com o combate. E aí, com 16 anos, eu comecei esse projeto de me inserir em locais em que a gente pudesse trabalhar com o tráfico sexual. E a primeira ONG que eu fiz parte se chama Íris Global. Eu fui parte de um projeto em Fortaleza, numa comunidade chamada Oitão Preto, que é uma das maiores comunidades, não somente de espaço em si, mas também uma das maiores comunidades em que tem relatos sobre a questão de abuso sexual infantil. Eu nunca vou esquecer da cena da pequena Luísa,
que tinha 3 anos, e quando eu cheguei naquela comunidade, ela estava saindo de dentro de um carro porque tinha acabado de fazer uma relação sexual com um homem. Então, são situações como essa que fazem os nossos olhares abrirem. E o meu objetivo aqui nessa apresentação é mostrar para vocês a realidade do nosso Brasil, a realidade do nosso mundo, trazer um olhar estratégico e entender como a gente pode fazer parte de algo para mudar a realidade do nosso lado. Porque eu sei que nós estamos aqui numa parte do país em que, naturalmente, nós temos muito menos números de abuso sexual, né? Normalmente, quando eu olho para Norte e Nordeste, estatisticamente falando, Norte e Nordeste tem o maior número de casos relatados, né, sobre abuso sexual. E cabe a nós, como, então, ventilador para a nossa nação, trazer esse tema e trazer a importância do combate do tráfico sexual, do abuso infantil. E eu começo a minha apresentação falando sobre essa frase: nós não vamos medir esforços para salvá-las, as nossas crianças, né? A gente acredita que elas são o futuro da nossa nação em todos os aspectos, não no que diz respeito apenas ao fato delas serem pequenas e que um dia vão assumir suas responsabilidades, mas saber que essas histórias, elas podem ser mudadas. E quando eu mudo a história de uma criança, eu mudo a história de uma geração. Quando eu mudo a história da Larissa pequena, eu mudo a história dos meus filhos ao virem para a Terra e, naturalmente, a geração deles. Então, é muito importante a gente entender que, por mais que tenha a premissa de que é um trabalho de formiguinha, se uma vida for salva, já vale. Já vale todo o processo, já vale toda a situação. E aí eu vou contar um pouquinho de quem é o Life Impact, como eu faço parte disso, e o que a gente está fazendo aqui no Brasil e no mundo. Eu faço parte do Life Impact há alguns anos. Eu vou contar um pouquinho sobre as nossas bases, as nossas frentes de atuação e por que a gente escolheu o Brasil como um dos celeiros para trabalhar e fazer esse projeto como um todo. O Life Impact já existe há mais de 20 anos, combatendo diretamente o tráfico, a exploração e o abuso infantil. Eu vou contar um pouquinho da nossa fundadora, que eu tenho um carinho enorme no meu coração, a Lana. A Lana é uma americana, nasceu em Los Angeles, mas ela tem origem mexicana. Os pais, né, são mexicanos, então ela tem no coração essa coisa da América Latina e Estados Unidos, e desde pequena ela sabia que ela era chamada para cuidar de crianças. E com 24 anos, ela largou tudo e simplesmente foi para a Tailândia e ficou na fronteira da Tailândia com Mianmar para trabalhar diretamente com tráfico sexual infantil. E ao chegar naquela realidade, a Lana entendeu que era muito mais assustador do que vocês podem imaginar. E eu, particularmente, já fui para lá, estive na fronteira, e é algo assustador. Gente, nada na Terra vai conseguir explicar o que é a fronteira no tráfico sexual. É tão assustador porque, por mais que nós estejamos em 2023, no século XXI, o século da informação, as manipulações da mídia não contam o que de fato acontece no dia a dia naquele lugar. Por quê? Porque a gente sabe que existe muita coisa por trás, né? Meu objetivo aqui não é atacar governos nem nada do gênero, mas a gente sabe que, infelizmente, os governos são beneficiados à troca desse dinheiro. Por quê? É o que a própria professora Ana Teresa comentou. Na verdade, o turismo sexual. A Tailândia, hoje, ela é financiada. Se você pensar o que o turismo move na situação econômica da Tailândia, é exatamente o motivo pelo qual tudo isso acontece, e ainda assim as coisas ficam debaixo do tapete. E ficam debaixo do tapete, por mais que o governo tailandês queira se posicionar e tente criar frentes para se posicionar, a gente sabe muito bem que não é a grande verdade, né? Eu, particularmente, tive... eu digo que, ao mesmo tempo, é um privilégio, mas é uma dor. Eu fui naquela rua que chama Red Light District, que é bem em Bangkok, é o centro de Bangkok. É como se fosse para a gente aqui, é próprio nosso centro, República de São Paulo. E essa Red Light, basicamente, é uma rua que tem vários bordéis, que eles chamam, né? Lugares em que essas mulheres são colocadas, então, à prostituição. Então, a gente tem uma rua que é movida por gringos, né? Então, você vê várias línguas falando ao mesmo tempo, muito mais inglês, mas é movida por turismo 100%, e essas meninas estão ali. E o ponto aqui não é falar sobre a prostituição somente, mas é a gente entender que não são adultos, são crianças que estão colocadas naquela situação. Eu vi meninas de 13, de 14, de 15 anos sendo colocadas em uma situação deplorável. Eu contei para o time do Latric na semana passada, em que a gente entrou nesses bordéis, a gente pagou pela hora dessas meninas para conseguir ter acesso a elas, né? Para conseguir
olho no olho, conversar, porque elas são um produto ali. Então, ela não pode bater papo com alguém aleatório, a não ser que eu esteja comprando ela para ter uma relação sexual. Então, a gente estava ali com aquelas meninas e uma das nossas apoiadoras do Life, ela era uma prostituta no Red Light. Então, ela sabe exatamente o que acontece no dia a dia e ela um dia foi resgatada. Então, ela por isso diz que esse é o objetivo dela, de resgatar outras pessoas. E eu lembro que eu conversei com uma moça em inglês, a menina também falava inglês, e eu não conseguia me conectar com ela. Eu falava e ela não falava A com B, e as palavras soltas, as coisas totalmente desconexas, e foi então que a nossa apoiadora me disse, Lari, ela não vai conseguir falar com você porque ela está sob efeito de drogas. Eu disse, meu Deus, e aqui a gente, né, acabou aquela bolha que a gente vive, aí a gente fura a bolha. Eu disse, mas por que ela está usando droga? Qual é o sentido disso? E ela falou, Lari, se ela não usa droga e se ela não estiver alcoolizada ou fora de si, ela não vai aguentar o que acontece, porque ela apanha diariamente, ela é submetida a situações deploráveis. A gente está falando, gente, de um corpo e de um corpo de uma menina de 12 anos, de 13 anos, que é colocada diante de um sexo de 5, 15, 16, 20 vezes ao dia. Humanamente falando, nenhum corpo é preparado para isso. E ainda mais sob violência. Então, se essas meninas não estiverem sobre a ótica de uso exacerbado de drogas, uso exacerbado de álcool, elas não vão sobreviver. E aí eu quero contar um pouquinho o porquê isso acontece. A gente entende hoje, como Life, que a exploração acontece com o combo da pobreza, o desespero das crianças com a falta de educação. No caso da Tailândia, e eu já vou citar o porquê que eu estou falando tanto de Tailândia e já vou entrar no Brasil, nós temos os vilarejos, né, que seriam as nossas regiões metropolitanas. Então, a gente pode falar que Bangkok é um São Paulo da vida, e aí a gente tem toda uma região metropolitana que seriam os nossos interiores. E os interiores passam muita necessidade, eles são movidos ali uma parte pela agricultura, mas muitos deles se chegam à miséria. Então, o que esses pais fazem? Eles vendem os seus filhos. Eles vendem os seus filhos e o mais triste é o valor. A gente tem meninas que são vendidas a $10, a $20, a $30. E o que elas fazem? Os pais recebem, então, esses $30, dão a sua filha criança ou adolescente, e essa menina é levada para o Red Light ou para outros lugares. Eu estou citando o Red Light em si porque é o lugar onde mais tem isso, mas a Tailândia como um todo é levada. Então, eles tiram essas crianças dos interiores e levam para poder financiar essa maldita coisa que acontece no governo asiático. E é muito importante a gente entender que quando eu tenho o combo da pobreza com o desespero e a falta de educação, eu tenho essa vulnerabilidade social. E essa vulnerabilidade é tamanha que a gente tem coisas inadmissíveis acontecendo, que é a venda de uma criança e de um adolescente. É inadmissível acreditar que existem pessoas que são vendidas a $10. É inacreditável a gente entender que existem crianças que estão sendo vendidas e literalmente colocadas em situações de tanta exploração sexual que elas morrem nessas relações. Então, o objetivo aqui é tentar entender como eu posso fazer com que, antes dessa criança ser sequestrada, digamos, por essa situação, a gente possa proteger. E aí é onde o Life Impact começou. Há 20 anos, a Lana decidiu criar o Life com o objetivo exatamente de impactar essas crianças e falar como eu posso resgatar, como eu posso curar, como eu posso salvar os meus. E aí a gente entende hoje que a solução, e é inclusive um dos mecanismos que nós estamos fazendo, é prevenir, resgatar e curar. E aí eu vou falar um pouquinho dessas 3 frentes que o Life tem e por que a gente entende que é o ideal. A prevenção, ela nada mais é do que a gente literalmente chegar até essas famílias. Eu preciso chegar até esses lugares trazendo conscientização. Eu tenho um exemplo agora no Latric, mas eu tenho certeza que talvez vocês também conheçam. Aquele vídeo que o Luciano Huck postou, ele entrava num bar e falava sobre a questão da exploração sexual e do abuso infantil. Qual é a grande verdade? A falta de educação e a falta de informação faz com que pessoas, e agora falando de Brasil, elas achem que isso é normal. É normal alguém ser vendido, é normal alguém ser trocado. Por quê? Porque famílias e gerações passam por isso. É o grande famoso, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Eu digo isso porque na minha própria família, minha família nordestina, minha mãe, enfim, veio do Maranhão, e literalmente todas as mulheres da minha família, até a minha geração, foram abusadas por um tio. E
Na medida que essas mulheres se juntavam, então as primas, né, ali os sobrinhos, se juntaram para denunciar, ninguém entendia aquilo. E dizia, não, não é possível, não é isso. Então, é aquilo, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. E isso, infelizmente, é a chave em que tem acontecido situações como essa. Por isso, a prevenção é o nosso trabalho master aqui, porque eu preciso trazer conscientização social sobre o que está acontecendo. Eu preciso trazer nome. Então, o que a gente faz? A gente instaura projetos dentro desses locais, dentro dessas comunidades, para poder falar com essas famílias. E aí eu vou contar um pouquinho de como a gente faz isso ali para frente. Nosso segundo pilar e a nossa base, que a gente diz, né, do rescue, que é resgatar em português, é literalmente fazer parte da rede de proteção. Na Tailândia, o Life Impact hoje, a gente alcançou um marco muito, muito especial, que há mais ou menos 5 anos, 6 anos, hoje nós temos o poder de polícia. Não sei se todos vocês são estudantes de direito aqui, mas imagino que todos entendam que basicamente eles podem resgatar. Então eu posso, se eu estou ali na fronteira, se eu estou ali na rua e vejo alguma criança em vulnerabilidade, alguma coisa acontecendo, nós como Life podemos resgatar essas crianças. Em resumo, a gente resgata essa criança e traz ela por aquilo que a gente chama de Promised Land, que em outras palavras é a nossa terra da promessa. Eu já vou contar para vocês a história linda de como ela aconteceu. E, em resumo, o Life pode resgatar essas crianças e a gente resgata e avisa o governo tailandês. E aquela criança fica sobre a nossa responsabilidade enquanto o processo legal está correndo, né? Entender quem era a família, entender o que estava acontecendo. Por quê? Normalmente, a criança vendida na fronteira ali na Tailândia, que não sei se você se recorda, mas era Birmânia, mas agora se chama Mianmar, então nessa fronteira Tailândia, Mianmar, essas crianças normalmente já estão sendo vendidas por traficantes, né, que a gente chama. E essas pessoas já não estão mais com a sua respectiva família. Então é como se eu, Larissa, já não estivesse mais sobre a posse da Norma, que é minha mãe. Eu já estou sobre a posse da Maria. Então a Maria já é a traficante. Então o fato da gente conseguir resgatar desse traficante, ele faz com que a gente tenha mais acesso a ter a guarda dessa criança, porque quer dizer então que a família original, né, aquela que era a tutora dessa criança, claramente não tem responsabilidade sobre o meio. É óbvio que o nosso governo brasileiro, a gente tem muito mais mecanismos do que o governo tailandês, né? O processo legal para acusação desses pais demora muito na Tailândia, é uma justiça quase que ínfima, quase que não acontece, né? Então, literalmente, o resgate ele é quase que a nossa solução, no sentido de eu preciso tirar essa criança da rua, eu preciso tirar essa criança desse local. E o nosso último é o curar. A gente entende que as nossas histórias podem curar, então trazendo um olhar para essa dor, trazendo um conhecimento do que aconteceu e resgatando a integridade dessa criança, fazendo com que ela entenda que é possível sim ela recomeçar, que é possível sim ela fazer tudo de novo, é possível sim ela ser uma criança, porque a gente tem essas crianças sendo roubadas da adolescência e da infância delas. São crianças que estão ali expostas a situações deploráveis e que naturalmente elas deixam de ser crianças. Então, o nosso objetivo na cura é literalmente através de um processo psicológico, com muita conversa e literalmente com a história do Promised Land, que eu já vou contar para vocês como isso acontece, é contar um pouquinho de como a gente pode curar e cuidar dos nossos. Hoje, o Life Impact a gente está estabelecido em alguns locais do mundo, em especial os locais em vermelho são os locais de atuação. Então, hoje nós temos em Tailândia, Mianmar e Brasil, são os lugares em que a gente atua. Então, a gente tem projetos fixados e estabelecidos. Austrália, Reino Unido e Estados Unidos são os nossos escritórios, são os locais onde a gente criou uma base para poder arrecadar fundos, né? Então, a gente faz viagens estratégicas para a Inglaterra, a gente faz viagens estratégicas para os Estados Unidos e viagens estratégicas para a Austrália para arrecadar fundos, até porque manter um projeto como esse, gente, é muito caro, são muitas crianças, imagina, a gente tem hoje sobre a nossa tutela centenas de crianças, então elas precisam comer, elas precisam estudar, além dos nossos apoiadores, então é um valor monetário, financeiro muito alto, mas que graças a Jesus, até aqui o Senhor tem nos ajudado e nunca faltou nada, nunca ficamos no vermelho, nunca deixou de vir nada, então hoje a nossa estratégia de atuação é literalmente isso, Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. E aí eu quero contar um pouquinho do que a gente está fazendo no Brasil. Eu contei para vocês que eu faço parte do conselho, né, de administração do Life, mas a minha irmã mais velha, tenho a honra de dizer que ela é a líder do Ceará.
ela basicamente, junto ao marido dela, minha irmã era uma empresária aqui em São Paulo, eu não sei nem se eu citei isso para o Latric na semana passada, mas minha irmã era muito empresária aqui em São Paulo, enfim, pós-graduada, fez federal em moda, tinha uma empresa estabelecida, e ela largou tudo, e hoje ela é literalmente a líder do projeto no Ceará. Ela está dentro de uma comunidade no Juazeiro do Norte, chamado Campo Alegre, e ela literalmente faz o projeto de prevenção junto com as nossas crianças. Ela largou tudo tem 2 anos, ela casou com meu cunhado, Diego, e eles vivem diariamente o projeto de integração e de prevenção com as nossas crianças. Então, a gente também está no Rio de Janeiro, até semana passada eu estava no Rio, eu sou paulista, estou até aqui no Mackenzie de Higienópolis, mas eu faço ponte aérea Rio-São Paulo, morava no Rio até o final do ano passado e faço ainda essa transição de São Paulo e Rio. E no Rio a gente está numa comunidade que com certeza vocês conhecem, que é a Cidade de Deus, e também Gardenia Azul. É uma comunidade muito próxima a outra, ali próxima à Barra da Tijuca, e a gente tem um projeto de atuação de prevenção dentro da Cidade de Deus. E no Amazonas e em Manaus, na verdade, a gente tem um projeto que a gente faz parte junto com o Abrigo de Resgate. Então, a gente, ao invés de criar o nosso projeto do zero lá em Manaus, a gente entrou, né, financeiramente, custeando um projeto já existente, e a gente faz parte aí desse projeto como um todo. Vou contar um pouquinho para vocês aqui do Rio de Janeiro. Não sei se vocês conhecem de terem ido, eu imagino que não, mas a Cidade de Deus, o próprio filme já conta, né? É um dos locais mais violentos do nosso Brasil. E não seria diferente para a questão de violência e de exploração sexual. Hoje a gente tem a comunidade vizinha, a Cidade de Deus, que é a Gardenia Azul, e a gente faz um trabalho diretamente ligado a esses locais. Aqui agora em 2023 a gente já tem 316 crianças matriculadas com a gente. E o que a gente faz dentro do projeto é literalmente um acesso a reforço escolar, porque a gente entende que essas crianças elas não continuam na escola, e aí quando eu tenho essa criança na rua, fora da escola, é maior a chance dela ser roubada, né, para essa determinada situação. E em especial aqui no Brasil, diferente que a Tailândia, a gente tem um apelo ao tráfico de drogas também. Não sei se vocês já foram no Rio, mas o Rio é literalmente tomado pela milícia e pelo tráfico. Então, hoje, uma criança que cresce na comunidade do Rio de Janeiro, ela cresce nessa realidade. Para você ter uma ideia, o meu marido, uma vez estava num projeto, enfim, sentado e conversa vai, conversa vem com uma criança de 8 anos, ele perguntou, qual que é o seu sonho? O que você quer ser quando crescer? E ela disse assim, meu sonho é ser gerente. E meu marido todo bobo abraçou, que feliz, eu também sou gerente de vendas, e conversa vai, conversa vem. E aí o líder do projeto abraçou meu marido de trás, olhou para ele e falou assim, Vini, ele não quer ser gerente, ele quer ser gerente da boca. Esse é o sonho dele. Então, essa criança, ela tem 8 anos de idade e o sonho dela é ser gerente da boca de tráfico. Por quê? Porque ela sabe que o irmão dela tá ali, o tio dela tá ali, o pai dela tá ali. Ela sabe que naquela realidade é o que paga o Danone que ela precisa comer. Então, o tráfico de drogas no Brasil, ele é também concomitante com o tráfico sexual. Então, a gente sabe que no nosso caso aqui no Brasil, a vulnerabilidade social não diz respeito só à minha criança sendo abusada, né? Mas também diz respeito a essa minha criança na rua, vulnerável à sociedade, à margem de sociedade. Então, hoje a gente tem o reforço escolar, curso profissionalizante, que, em resumo, para os adolescentes, a gente dá algumas aulas para que eles possam conseguir se inserir no mercado de trabalho, e a escolinha de futebol, que você vê como é bom você ter com um projeto estabelecido, o próprio tráfico emprestou para a gente a quadra de futebol. Só para você entender, quem manda na Cidade de Deus é o tráfico, né? Nada acontece caso eles não permitam. E eles entenderam o nosso projeto e permitiram com que a gente tivesse acesso à quadra de futebol, que é deles, né? A gente não pode simplesmente entrar. Então, hoje, uma vez por semana, a gente tem aula da escolinha de futebol, e agora a gente está criando um projeto para também ter uma escola de negócios, que seria mais ou menos entrando em conformidade com o curso profissionalizante. Em especial no Amazonas, como eu citei para vocês, a gente faz parte de um projeto dentro do Amazonas diretamente de resgate das nossas crianças. É um abrigo, né? Um abrigo de algumas crianças, e a gente tem esses números de cuidados das nossas crianças no Amazonas. Além disso, tem um outro local que a gente chama de Altazes. Esse lugar, além da casa de acolhimento, que é o que eu contei para vocês, a gente tem também um projeto de prevenção, a escolinha de futebol, uma aula de arte,
e aulas de autocuidado. É importante vocês saberem que nesses projetos a gente não atua somente com as crianças, nós também atuamos com os nossos pais, porque a gente entende que esse pai e essa mãe, formados da forma certa, conseguem proteger, né, os seus filhos. A gente sabe que o projeto está ali, exemplo, de segunda a sexta, das 9 às 18, mas depois das 18, quem fica sobre a tutela dessa criança é esse pai. Então, não adianta só eu trazer a conscientização do filho, mas é preciso a gente trazer a conscientização dos pais. E no Ceará, o que a gente tem no Ceará é um projeto um pouco maior até que o Rio de Janeiro. A gente tem um projeto que é onde a minha irmã está, são atividades de matemática, violão, inglês, informática. Então a gente iniciou um projeto já dentro dessas comunidades que chama Campo Alegre, João Cabral, e a gente cuida das crianças dando aula desde reforço escolar até aulas de esportes. Todas as bases do Life Impact tem um psicólogo junto, então a gente contrata, a gente paga um psicólogo para estar ali, né, e conseguir identificar ações dessas crianças, porque o corpo da criança fala, gente, e ele deixa muito claro para a gente do que está acontecendo. Então a gente tem ali esses apoiadores, em que a gente chama, que são diretamente ligados para conseguir olhar e entender essas nossas crianças. E aí eu queria trazer um exemplo muito triste, mas para vocês entenderem o quanto o Brasil ele faz parte de um turismo sexual e de uma situação que é de conhecimento de muitos, mas que a gente sabe que tanto o Estado quanto a sociedade fecha os olhos, né? Na semana passada eu dei o exemplo aqui do artigo 4º do ECA, em que é responsabilidade do Estado, da sociedade, da família, da comunidade, a proteção e assegurar os direitos da criança, o direito à vida, o direito à educação, o direito à segurança. Então, é importante a gente entender que não cabe somente ao governo local. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar pedindo políticas públicas de proteção, nós precisamos nos posicionar incitando, então, a denúncia a qualquer tipo de abuso, a qualquer tipo de exploração, é literalmente entender o que eu preciso fazer para proteger essa criança. Quando eu estava agora não, perdão, eu fui no ano retrasado para Juazeiro, quando a gente começou o projeto em Juazeiro do Norte, contei para o time do Latric, uma das histórias mais tristes em que eu vivenciei foi de uma família que elas são em nove irmãos e a mãe tinha acabado de sair da prisão, inclusive ela estava com tornozeleira eletrônica. Uma casa muito humilde, para vocês terem uma ideia, quem cuidava daquelas crianças era essa avó e dormia numa cama de casal, filepa, assim, ó, filepa, totalmente só espuma do colchão, a família inteira, né? Então, as 9 crianças. Então, a gente tinha crianças desde 3 anos até a nossa criança de 14 anos. E eu não vou citar o nome por uma questão de proteção à identidade delas, mas vamos colocar o nome hipotético aí de Joana. E a gente chegou ali na casa, a conversa vai, a conversa vem, era o nosso primeiro acesso àquela família, tá? Eu me apeguei à mãe, eu tenho uma linguagem mais carioca, então a mãe estava toda lá, toda desenrolada. Eu falei, cara, deixa eu grudar nessa mãe. Então minha irmã e uma amiga minha foram para a direita conversar com as crianças. E aí, conversa vai, conversa vem com essa mãe, eu comecei a ver sinais da minha irmã me avisando que tinha alguma coisa acontecendo ali, para eu não sair do lado da mãe. E aí eu entendi o recado, do tipo, conversa com a mãe, não deixa a mãe sair daqui, porque a gente está descobrindo algo muito sério ali. E aí, minutos mais tarde, eu entendi o que estava acontecendo. A criancinha de 14 anos daquela família, vou colocar o nome de Joana, conversa vai, conversa vem com as meninas, ela falou assim, olha, falou assim, você tá indo na escola? Qual horário que você vai na escola? Ela falou assim, tia, eu vou de segunda, quarta e sexta, mas de terça e quinta eu não vou para a escola. E aí minha irmã perguntou, por que você não vai para a escola? Ela falou assim, ué, tia, você acha que os pães aqui em casa estão chegando como? E aí foi onde a gente entendeu que aquela criança estava sendo vendida de terça e quinta-feira por um empresário local da cidade por favores sexuais. E através dos favores sexuais, ela trazia pão e frutas para casa. E quando isso aconteceu e aquela situação aconteceu, a gente entrou, obviamente, em choque. E é importante dizer que hoje o Life Impact, a gente entende o poder do governo local, então a gente sempre está em acesso ao conselho tutelar. Inclusive, eu tive uma reunião com o juiz da vara da infância e juventude da cidade, o cara que é que manda, o bambambam do Ceará. A gente sentou com ele pensando em estratégias, em formas em que a gente poderia até agir, porque no Brasil a gente não pode ser poder de polícia, né, diferente do que na Tailândia. Então, pensando em mecanismos, como eu posso tentar proteger essa criança? E naquele dia, para completar a história muito triste que aquela criança contava isso pra gente, minutos passaram, 10 minutos, 15 minutos,
a gente olha para a esquerda, é uma casa que era de chão batido, né? Então tem toda uma garagem ali. E aí simplesmente chega um homem. E quando chega esse homem, ele chega com 2 sacolas cheias de fruta e de feira. E parece impossível. Qual a chance da gente estar exatamente no mesmo dia e no mesmo horário que aquele vagabundo, né? Porque não tem outra palavra para expressar o que esse cara é. E aí, na hora que a gente bateu o olho, a gente ligou a história na hora. É esse cara. Ela acabou de contar pra gente, é esse cara. E eu vi essa mãe no estado do tipo. Não, tipo, tentando expulsar a gente daquela casa, obviamente. E a gente tava com alguns homens, né, ali com a gente naquele dia. E esse cara simplesmente veio, entregou a sacola, enfim, ele fugiu naquele momento. A gente denunciou para o Conselho Tutelar a família e hoje a história linda é que o Life Impact é quem dá a feira e a comida para essa família. E desde esse dia nunca mais a Joana precisou se prostituir. E só de falar disso eu quero chorar, porque é entender que esse trabalho de formiguinha pôde resgatar aquela menina. E eu sou cristã e eu tenho certeza, como um com um da dois, que o Senhor nos colocou naquela casa, naquele dia, naquele horário. A gente poderia ter ido em qualquer lugar, a gente poderia estar em qualquer outra casa, mas exatamente naquele dia, naquele horário. E foi uma casa aleatória, porque naquele momento a gente estava vasculhando Campo Alegre. A gente entendeu que ali era uma comunidade, né, de perigo, então a gente falou, vamos ali. Então é importantíssimo vocês entenderem que a proteção dos nossos, elas podem acontecer todos os dias por nós. Todos os dias nós podemos proteger as nossas crianças. E tem um tema que eu gostaria de abordar aqui, que é sim assunto. Quando eu falo de tráfico sexual, eu preciso falar sobre pornografia. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje o Pornhub, que é um dos maiores sites de pornografia mundiais, o topo de acessos do Pornhub são pornografias infantis. Então, nós temos 2 cenários. Eu tenho a pornografia infantil e eu tenho a pornografia em que mulheres adultas, então eu com 26 anos me visto de uma criança para, então, o fetiche sexual de um determinado maníaco, né? Porque uma pessoa que tem fetiche sexual com uma criança, ela não é normal. Então eu preciso entender que quando eu falo de abuso sexual, eu preciso falar de temas que a sociedade trata como se fossem coisas naturais. A pornografia infantil não é normal, a pornografia sexual trazendo alusão à criança não é normal e ela não deve ser aceita por nós. E nós que somos jovens, que estamos na faculdade, que conhecemos pessoas, a gente precisa conscientizar. Porque quando eu tenho uma pornografia liberada e deliberada por todos nós, eu estou nutrindo psicopatas. Eu estou nutrindo possíveis abusadores. Eu estou nutrindo possíveis exploradores. Então, nós, como sociedade, nós precisamos proteger. É só a gente pensar se aquela Joana é a tua irmã mais nova. É só a gente pensar se aquela Joana, se a minha Vitória e Stephanie. E eu vou te contar das minhas irmãs, as que foram adotadas, foi tão triste a situação do começo, tão triste. Eu nem sei se você tem isso no Latric, que a primeira semana em que elas chegaram na nossa casa, a gente matriculou elas numa escola e minha mãe recebeu uma ligação que uma das nossas irmãs estava pelada em cima de uma mesa da escola, porque ela estava viciada em sexo. E ela mesma batia no órgão genital dela falando, por favor, alguém me ajuda. Você tem ideia do que é uma criança de 7 anos pedindo por sexo? Por que ela está fazendo isso? Porque ela foi formada desde os 3 para isso. Então, você tem uma mudança mental, uma mudança psicológica na cabeça dessa criança que aquilo é o normal para ela. Aquilo é o normal para ela. Ela está pedindo por sexo porque ela aprendeu que é a forma que ela consegue o docinho dela. Então, é assustador a gente entender que, como sociedade, nós não nos posicionamos para proteger as nossas crianças. Gente, Maio Laranja. Maio Laranja está aí, o que a gente fez para publicar, o que a gente fez para compartilhar. Um post nosso pode salvar alguém. Um post nosso pode salvar alguém. Eu tenho uma história muito forte que eu não contei no Latric na semana passada, mas é uma história que eu entendo que seria importante a gente falar. Como eu falei para vocês, eu sou cristã, então eu estava pregando na igreja num culto e eu sou uma vítima de abuso. E eu nunca tive medo nem vergonha de contar a minha história, né? Eu conto ela de portas abertas porque eu sei a importância que é me expor, porque essa exposição pode salvar alguém. E simplesmente eu estava nesse culto e eu contei o meu testemunho de como enfim, como tudo aconteceu e a forma como fui restaurada, e enfim. E no final daquele culto, uma menina de 15 anos me procurou chorando muito.
E ela chorava muito e me dizia, tia Lara, eu não sei como eu vou fazer, eu não sei como eu vou fazer. E aí eu falei assim, o que está acontecendo? E eu vou colocar o nome dela como Bia. Eu falei, Bia, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu percebi que eu tenho uma câmera no meu quarto. E eu percebi que quando eu tô indo tomar banho, tem uma câmera no banho me vigiando. E eu falei assim, como assim tem uma câmera? Onde tá essa câmera? O que que tá acontecendo? E ela falou assim, tia, e eu acordei uma noite dessas e ele estava deitado na minha cama. E eu falei, e ele quem? E ela me disse, é o meu padrasto. E ela chorava, chorava, e dizia, eu não sei como contar pro meu pai. Os pais são separados, né? Então a mãe é casada com esse cara e ela morava com a mãe. E ela falou, eu não sei como contar pro meu pai. Porque se eu contar pro meu pai vai matar ele. E o pai dela era policial, então ela tinha medo da reação do pai dela e que essa reação poderia trazer o pai dela sendo preso. Eu olhei para ela, segurei a mão dela, chorei muito, muito. Eu fiquei até 2 da manhã esse dia na igreja. Eu falei assim: cadê teu pai? Com quem você veio para a igreja? E ela falou assim: eu vim com meu pai. Eu falei assim: Bia, então a gente vai ali conversar com seu pai. E ela começou a chorar de medo. Ela tinha muito medo de, primeiro, quem vai acreditar nela? Segundo, ela não tinha provas. Ela falava: eu não tenho como provar. E eu falei para ela: tua palavra basta. E a gente vai ir atrás disso. E, gente, o final da história é: aquele pai chorou muito naquela noite, porque o mais triste da situação daquela menina é que ela não sabia até que nível ela já tinha sido abusada. Ela não sabe se de madrugada alguém tocou nela, ela não tinha essa noção no corpo dela. Ela viu o celular, uma vez ela pegou o celular do padrasto, viu ele com fotos, tipo assim, no rolo de câmera dela de biquíni. Então, situações nesse nível. E a gente, e junto com esse pai, denunciou e esse cara foi preso e ela saiu da casa da mãe e tá morando hoje com o pai. Então, a nossa história cura. O nosso post cura. O nosso posicionamento cura. Então, eu queria incentivar vocês que estão aqui num sábado de manhã, né? Entenda uma coisa: o seu posicionamento pode mudar uma história. E é uma história para sempre. Quantas meninas e meninos são abusados e não têm coragem de contar? E eu contei para vocês que eu fui abusada sexualmente aos 11 e aos 18. E a história dos meus 18 anos, eu já era uma mulher, eu já tinha trabalho com isso. E como isso aconteceu comigo? Estava numa viagem de praia com os amigos, minha amiga apareceu com um namorado novo, ele viajou com a gente e eu acordei. Eu vou resumir a história porque ela é bem clara dentro de mim. Mas enfim, quando eu acordei, ele estava em cima de mim num quarto com a porta trancada. E obviamente eu entrei em pânico, eu suava. E quando eu acordei e abri os meus olhos, ele virou para a cama e fingiu que estava dormindo, começou a roncar. E aí eu fui tentar sair do quarto e percebi que eu estava trancada dentro do quarto com essa pessoa. E aí eu comecei a procurar a chave, bater na porta, socando a porta, pedindo ajuda. E aí quando eu olhei para o chão, dentro do tênis dele, a chave desse quarto estava. Eu peguei a chave, abri. E quando eu saí correndo, a gente estava numa casa de praia, veraneio, vários amigos, mas todo mundo tinha saído e eu estava dormindo. E uma amiga minha estava na casa. E quando ela me viu, ela disse que eu estava branca como um papel, e eu comecei a chorar muito. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Naquele dia em que eu fui, obviamente, contar para minha amiga, a namorada desse cara, ela olhou para mim e perguntou se eu tinha certeza do que eu estava falando. Então, é muito importante vocês entenderem que a denúncia do abuso e da exploração, ela normalmente é invalidada pela vítima. A vítima é invalidada diante da sociedade. Então, nós precisamos criar uma rede de proteção. Meses depois, esse cara sumiu, ele contou o que foi feito, enfim, nunca mais vi essa peça na minha vida. Deveria ter denunciado e não fiz isso. Na época, fiquei com medo de como poderia ser para a vida dele. Então, é muito importante você entender que, normalmente, a vítima, ela pensa no abusador com mais detalhes do que ela mesma. Então, eu preciso entender que proteger a nossa criança, o nosso adolescente, é uma missão de todos nós. De todos nós. Eu não preciso ser a organizadora de uma ONG internacional de tráfico sexual para poder proteger. Eu posso proteger a minha criança trazendo conscientização. Então, eu queria contar um pouco para vocês disso, o como a gente pode fazer e como a gente consegue, literalmente, trabalhar nessa prevenção. Falar um pouco da Tailândia e de Myanmar. Eu fui para lá em 2020, inclusive fui 3 semanas antes do Covid, voltei com Covid, quase morri, mas deu certo, estou aqui até hoje. E o que eu queria contar para vocês é de como funciona nessa fronteira, né?
São histórias muito tristes, eu tenho foto das crianças e hoje eu não posso compartilhar por uma questão de proteção à identidade delas, mas a fronteira da Tailândia com Mianmar é só você botar um Google ou um YouTube e você vai conseguir ver o que de fato acontece naquele lugar. É muito triste, é deplorável a situação e a gente tem histórias das nossas crianças que são vendidas por $10, por $20. Só para vocês entenderem, hoje a gente tem um lugar que a gente chama de Promised Land, que eu já vou falar um pouquinho para vocês, que é um lugar afastado dentro A gente fica literalmente no interior da Tailândia e que somente o governo local sabe o endereço. A gente não tem nada de endereço publicado, porque a Lana e a equipe já foram vítimas de tentativa de homicídio diversas vezes. Óbvio, né? Porque essas pessoas estão perdendo o dinheiro delas com a gente resgatando as crianças ali. Então, os traficantes sexuais locais já tentaram atentados, enfim, é tanto que hoje o nosso lugar da Promised Land é um lugar totalmente protegido pelo governo, a quilômetros de distância a gente tem um border que a gente fala, né, para que essas crianças não sejam acessadas e muito menos o nosso time de apoiadores. E as histórias são assustadoras, né, a gente tem histórias de crianças que são vendidas desde a questão, é importante vocês entenderem que existe desde a questão dos pais, porque o que acontece? Bangkok é normalmente onde tem o maior dinheiro ali, que seria então a capital. Então a gente tem pais e mães que não conseguem ter filhos e que compram essas crianças do vilarejo para serem pais e mães, compram mesmo, né? Não é uma adoção legal, é uma adoção, né, que eles chamam no mercado obscuro. Então a gente tem essas crianças que são vendidas para essas famílias ricas da Ásia, mas existe também um tráfico de que eu pego essa criança e vendo para um cafetão, que a gente chama aqui no Brasil, né? Para esses cafetões do Red Light District. Porque eu pego essa criança, normalmente eles vão pegar a criança com 9, 10 anos, porque eles preparam essa criança com 11, 12 anos, elas já podem ser colocadas ali no Red Light. Ou nós temos as crianças pequenininhas, que são literalmente vendidas, além de serem mortas, enfim, gente, são histórias muito tristes e que vão movendo o nosso coração de alerta do quanto mais eu demorar, mais crianças vão morrer. Quanto mais eu demorar, mais histórias vão ser destruídas. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos trazer políticas locais. É assustador o que acontece no Brasil. É assustador o que acontece nas nossas estradas. Muitas dessas crianças, elas são colocadas nas estradas por esses caminhoneiros que são viajantes. A gente estava ali em Juazeiro e a gente foi fazer um trabalho que a gente chama tipo um trabalho de campo, de fazer como se fosse uma pesquisa, vamos colocar assim, para trazer para os nossos dias de hoje, para tentar entender onde a gente deveria estabelecer o nosso projeto, em qual dos estados do Brasil. E o que acontece muito é os caminhoneiros pegam essas crianças ali na estrada e literalmente abusam e dão para elas R$ 10, R$ 20. E também nós temos as crianças que são colocadas nessas cidades turísticas, como Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, e elas são colocadas para quem? Para os gringos. Eu tenho uma história muito triste, que eu não posso citar nomes, mas que um governador do estado do Amazonas, ele não é mais governador, ele foi o governador, né, em determinado ano, junto com um cantor sertanejo muito famoso por todos nós. Esse governador, então, alugou um barco em Manaus, ali no Ribeirinha, e dentro desse barco tinham crianças, e uma dessas crianças foram vendidas ali, não vendidas, né, eles foram, o termo é péssimo, mas é literalmente alugadas, né, para aquele dia. E uma dessas crianças, muito pequena, numa relação sexual, faleceu. E eles jogaram essa criança no rio. E ela, dias depois, apareceu o corpo da criança no início da praia, ali na praia, né? Que a gente chama ali do Rio do Ribeirinha. Então, é muito importante vocês entenderem que diariamente, no nosso Brasil, no nosso norte e no nosso nordeste, acontece isso. Diariamente, as nossas crianças são exploradas, colocadas em situações desde fome até a questão de pais que são totalmente safados, né? Que é a única palavra que eu posso dizer ao vender uma criança. Então, eu preciso colocar, a gente precisa, eu não sei que ramo do direito vocês querem ir, o que vocês querem fazer, mas eu quero pedir para vocês que vocês garantam que onde quer que você esteja, você possa mudar o seu lugar. Uma das formas que você pode fazer é conscientizar o seu meio. Converse com seus amigos, explique sobre o Maio Laranja. Eu faço parte da organização do @Maio Laranja, e a gente colocou em 2020 esse arroba, e foi muito legal, porque teve uma comoção nacional, né? A gente colocou
pessoas estratégicas para trazer a importância desse mês. Então, garanta que no Maio Laranja você possa se posicionar. Gente, diariamente, é só você entrar no Globo.com, Folha.com, Estadão, você vai ver histórias de abuso sexual. Ontem mesmo eu estava lendo aqui uma situação, um cara, um médico empresário de uma cidade muito famosa, que explorava crianças. Então, entenda uma coisa, são tantos números que a gente nem sabe quais são. E uma forma que, inclusive, o Life percebeu é que, pelos números do que a gente encontra no Brasil, a gente tem certeza que o Brasil é o número 1 de tráfico sexual, não a Tailândia. Porém, como os dados aqui não são certos no sentido de pesquisa e de conhecimento local, a Tailândia hoje é o número 1. Mas a gente tem convicção, quando 1 com 1 é 2, que o Brasil é o número 1 de tráfico sexual. Por conta dos casos. É assustador, você sempre encontra... Você passa uma quadra você encontra um caso. Você passa outra quadra, você encontra um caso. E o Conselho Tutelar, no Brasil, ele tenta, com políticas públicas que lhes são favoráveis, né, que lhes são fornecidas, cuidar dessas crianças, mas é um trabalho impossível para... Gente, entenda uma coisa, somente o Estado atuando não dá certo. A gente precisa que a sociedade esteja nesse combo para que isso aconteça. Então, é muito importante a gente entender isso. E falando, para finalizar, sobre o Promised Land, é uma história linda, 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 em que alguns empresários americanos se levantaram e deram para o Life Impact uma terra, que chama Promise, de promessa mesmo, e essa Promised Land hoje, o que a gente tem são casas-abrigos. Então, o que a gente faz? Digamos que eu vou lá na fronteira e resgatei a Maria. Ao invés de eu colocar a Maria dentro de um abrigo de uma forma geral, todo mundo come junto, todo mundo fica junto, a visão do Life Impact é que essa Maria tenha a noção do que é família. O que é família, gente? É domingo de manhã, café da manhã junto na mesa. É domingo no almoço, a macarronada. A gente sabe o poder da família e o que a família pode fazer sobre uma criança. A estrutura de família para uma criança é muito importante. A gente sabe que essa criança é formada, gente, a identidade de uma criança, o cognitivo de uma criança é formado de acordo com aquilo que ela é exposto. Então, o que o Life Impact fez foi formar casas-abrigos. Então, a gente tem casas, então imagina, eu e meu marido somos responsáveis por 6 crianças. E aquela casa onde dorme aquelas crianças, elas almoçam juntos, elas ficam juntos como irmãos mesmo. Então, as outras crianças do Life, do Promised Land, elas se juntam aonde? Na hora de ir para a escola, tá todo mundo junto. Na hora da brincadeira da tarde, tá todo mundo junto. Mas café da manhã, almoço, janta e dormir, não é em dormitório normal, é numa casa, dentro da Promised Land. Então, imagina uma terra, uma fazenda enorme aqui no Brasil, pensa isso? Uma fazenda enorme, e a gente construiu várias casas, abrigos para essas crianças. Essa casa hoje da Promised Land, ela é no interior da Tailândia, não posso falar onde é especificamente por uma questão de proteção legal, mas é lindo demais, é assim, você chora da hora que você pisa, da hora que você vai embora. Você quer largar tudo e morar naquele lugar e falar, meu Deus, o que eu posso fazer pelos meus pequeninos? O que eu posso fazer para proteger essas pessoas? Então, é muito importante colocar, se vocês quiserem pôr no YouTube, Promised Land, vocês vão ver um pouco do Life Impact e como funciona lá. E a nossa mensagem final é essa daqui: mude uma vida, mude o mundo. Entenda que ao mudar uma vida, uma história, como a da Joana, lá de Juazeiro, a gente está mudando o mundo inteiro. É importante dizer que mesmo que seja uma caminhada longa, uma caminhada árdua, não é uma caminhada impossível, não é uma caminhada que a gente vai desistir, e não importa o que for, eu vou parar apenas quando todos esses vagabundos estiverem presos e devidamente enjaulados, para que a gente possa proteger as nossas crianças. E aí a pergunta que muitos fazem quando eu termino de palestrar, Lari, como eu posso ajudar? A primeira coisa que você pode ajudar é compartilhar informações com a tua comunidade, com os teus amigos, com as pessoas locais. Dê nome aos bois. Conte para as pessoas o que está acontecendo. Mostre, pergunta para um amigo seu, cara, você sabe como funciona o tráfico sexual no Brasil? Você sabe como funciona o tráfico sexual no mundo? O que você sabe sobre isso? Incite esse tema para os seus amigos. A segunda forma que a gente diz é orando, né? Pelo menos nós acreditamos nisso, que é uma forma de você crer que isso pode acabar.
E a doação, é importante a gente entender isso. Aqui no Brasil a gente está com um desafio enorme, a gente quer construir um prédio em Juazeiro para conseguir abrigar as nossas crianças. Hoje a gente está dentro de um local alugado e a gente queria comprar um prédio para poder fazer esse projeto em 3 andares, já estamos com todo o projeto de arquitetura. Então, se você quiser doar, saiba que esse dinheiro vai ser muito bem usado e usado 100% para as nossas crianças. E de último e não menos importante, eu queria pedir para vocês, caso vocês possam, siga o Life Impact. É só você colocar aí o Life Impact Brasil e vai estar com toda a nossa página em português, ou Life Impact International, que vai estar toda a nossa página em inglês. Então, se você puder seguir, esses são os arrobas do Life Impact e é importante. Tente compartilhar o que a gente posta, porque a gente vai colocando frases que vão dando impacto aí na sociedade, vai trazendo essa pulguinha atrás da orelha das pessoas, pensando como eu posso fazer parte disso e como eu posso mudar. Gente, quero agradecer Maria pela oportunidade, Manu de novo também pela oportunidade. Quero abrir o chat aqui, caso alguém queira falar alguma coisa, enfim, fazer alguma pergunta. Eu estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada pela palestra. Imagina, prazer todo meu, viu? Prazer todo meu mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Obrigada, Maria. Eu tenho uma pergunta. Quais são os sinais de abuso sexual que a gente deve estar atento nas crianças? Como que a gente pode identificar alguém que está precisando dessa ajuda? Perfeito. Meu objetivo aqui não é atacar nenhum estilo e nem nada, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. A sexualização da criança é um dos primeiros sinais que a gente pode identificar. Gente, uma criança não deve ser sexual, a gente precisa ter esse entendimento. Eu fico muito triste de entrar no Instagram e ver gente batendo palma para uma criança rebolando com 4 anos, batendo a bunda no chão e voltando, batendo a bunda no chão e voltando. Então, a primeira questão que a gente pode identificar uma criança, Maria, vítima de abuso, normalmente ela é sexualizada. Ela tem traços de que não são, a gente chama de mini adultos, né? Ela é colocada num corpo de criança, mas ela já tem a atitude de adulto. É muito importante também a gente entender que cada um responde de uma forma. A gente tem crianças que são abusadas que entram no mundo delas, né? Que elas se fecham naquela situação, ficam tímidas e não conseguem expor. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem crianças que se tornam, a gente dá o termo de rebeldes de um dia para outro, porque essa é a forma da criança externalizar. Um ponto importante que a gente entende também como base é ninguém no mundo, ninguém, não importa se é o seu melhor amigo, seu tio ou seu irmão, deve dar banho no teu filho, deve deixar sentar no colo, deve deixar colocar roupinha. Então, são situações que a gente acaba confiando em tanta gente, né, que a gente esquece de como eu posso proteger. Hoje nós, não sei se tem alguém aqui que é pai ou mãe, eu particularmente ainda não sou, mas todos nós conhecemos, nós temos um sobrinho, nós temos alguém, então proteja essa criança. Se você perceber que aquela criança não quer ficar com alguma pessoa, esse é outro alerta. Normalmente a criança ela não quer, ela tem repulsa da pessoa em que ela está sendo abusada. Então, não force nunca, né? Sabe aquela coisa? Ah, fica ali com a tia Maria, fica ali com a... Mas não, não quero, não quero. Tem alguma coisa, pode estar acontecendo alguma coisa. Mas o principal alerta que eu posso dar para vocês é isso. Nenhuma criança deve ser sexual. Então, se está sendo sexual, é porque alguma incitação está acontecendo. Ou essa criança está sendo vítima de abuso, ou ela está sendo colocada para assistir pornografia. Vocês sabem que isso acontece pra caramba, né? A pornografia o abusador coloca a vítima ali assistindo essas cenas, para que elas vejam essa cena, vejam essa cena, até que a cena da pornografia se torne algo normal, e quando o abusador passar a abusar ela, é algo normal, porque a mente dela vinculou que aquela situação é normal. Então, qualquer criança que esteja na área sexual muito ativa, tem alguma coisa acontecendo aí. Muito obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não, né? Guilherme colocou parabéns pelo trabalho. Obrigada, viu, Guilherme? Obrigada mesmo. Meninas, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade, que vocês estejam realmente atentas a essa causa. Fico muito feliz de saber que pessoas se posicionam diante disso. Falei isso lá, Trick, quero falar isso para vocês. Lembrem-se que a gente faz parte hoje de um lugar
que talvez seja o sonho de muita gente, né? Tá no Mackenzie, e nós somos uma publicidade para o mundo. Então, usem essa influência para que a gente publique aquilo que de fato é valioso e é necessário. Então, usem essa influência, levantem pautas no Mackenzie sobre isso, não deixem com que esse assunto esfrie, porque, infelizmente, dia a dia, crianças estão sendo expostas a essa situação e nós precisamos protegê-las. Então, vou pedir para vocês, se vocês puderem colocar como pauta da vida de vocês, não deixem esse assunto esfriar. Isso é muito importante. E hoje nós estamos fazendo isso, e com certeza amanhã vão ter mais pessoas fazendo, e cada um indo no pouquinho que pode, a gente chega em algum lugar. Muito obrigada. E agora eu também queria abrir para a Latrick, para a Manu, se você quiser falar alguma coisa sobre a Liga, com as pessoas também. Claro, vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer tanto ao coletivo como a Larissa, uma grande alegria para nós estarmos aqui hoje. Eu sou a Manuela, sou a presidente da Latric, estou representando aqui os meus colegas que tiveram algumas entrevistas e não conseguiram entrar. Mas é uma grande alegria ver para nós a Larissa aqui novamente, porque como ela já disse, nós a convidamos na semana anterior aqui para que ela estivesse conosco. Foi uma palestra extremamente emocionante. Larissa, te conto agora que eu chorei depois dessa palestra, vou ser bem sincera, porque hoje na Latric nós temos um estudo focado mais na parte teórica, né? Porque no início lá do projeto, no ano passado, eu sentei com a Tereza e falei, Tora, a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso. E a Tora embarcou na minha ideia maluca, e a primeira coisa que a gente decidiu foi que a gente iria estudar o tráfico. Porque o tráfico a gente entende que hoje, que nós estudantes de direito precisamos conhecer. Porque é uma coisa muito mistificada. Não podemos falar, não podemos conhecer, tem que ser totalmente prático. Não, peraí. Se a gente tentar estudar, tem a possibilidade de a gente criar uma política pública eficaz, tem a possibilidade de a gente criar um projeto como o Life Impact, um projeto bem feito, um projeto bem estruturado. Então, a gente hoje na Latric estamos estudando números, conscientizando, procurando métodos para combater, métodos eficazes de combate, né? Não é só qualquer coisa. Então, quando a Larissa veio, ela assentou todo o nosso conhecimento, né? Porque a gente estava vendo ali, tivemos o professor Antônio Jonas, que não conhece, ele é excelente professor também ali no Mackenzie, um trabalho exímio desse professor, ele junta números, ele faz um processo de estudar os números no mundo, né? Principalmente no Brasil, sobre o tráfico de crianças. Depois nós tivemos uma outra palestrante, que também é membro da Latric, a Paula, que veio e contou os relatos dela sobre o estudo, né? Porque também é difícil estudar, não é legal ficar vendo casos e relatos de crianças que foram abusadas, simplesmente porque uma pessoa em fase de desenvolvimento é muito difícil. Você fala, meu Deus, olha, essa criança está passando por isso. E aí a gente começa a pensar e olhar no nosso dia a dia, opa, será que aquela criança está sendo traficada? Será que aquela criança está sendo abusada? Então, a gente cria esse processo reflexivo. E a Larissa, quando ela simplesmente destruiu tudo que a gente já sabia, porque quando ela traz para nós uma realidade que antes a gente só estudava no abstrato, parte nosso coração, infelizmente. Então, a Larissa é exímia palestrante. Larissa, eu gosto muito de você de verdade. Onde eu for, eu vou levar você comigo, porque na Latric a gente tem esse estudo, um estudo teórico. E aí a gente vem com a Larissa que assenta essa parte prática. Então, foi muito bom que nós conseguimos até aqui nesse momento, por isso deixei minha recomendação para que a gente trouxesse a Larissa hoje. E agradeço, inclusive, a Duda por ter feito esse convite, porque o trabalho do Life Impact é um trabalho muito importante, né? Não é só o nome deles que tem um impacto, não, é o dia a dia, é o trabalho exímio que eles fazem. E Larissa, não sei se você conhece, já deixo aqui também uma recomendação para o pessoal, o livro do Pessoas Invisíveis, né? A professora Ana Teresa, junto com a Ana Cláudia e a Michelle, eles fizeram um livro no passado do Pessoas Invisíveis, que é o grupo de estudos sobre o tráfico internacional e nacional de pessoas. E se eu não me engano, no capítulo 23 ou 24, nós temos aí dois alunos do Mackenzie também, que escreveram um artigo sobre a adoção brasileira, né, que é essa questão de comprar uma criança para ser adotada, tá? Isso é crime, a adoção brasileira é crime, nós temos métodos legais de adoção, e não é difícil fazer uma adoção, mas tem essa adoção brasileira, e nós temos um aluno que estudou especificamente sobre o tráfico de crianças no Nordeste. Mas no caso dele, ele estudou para fins de exploração de trabalho. Então, são crianças, principalmente meninas, que são levadas das suas famílias para o interior do Ceará, ou então até mesmo para São Paulo, Rio de Janeiro, para trabalhar em casa de família. E elas são tratadas como familiares
mas que eles têm que prestar serviços para poder residir naquele local. Então, a gente tem uma gama, uma Mackenzie está muito forte nesse estudo do tráfico de pessoas. Eu estou muito feliz de ver aqui a quantidade de participantes que nós temos, porque é um trabalho importante, é um trabalho que deve ser feito. Então, quando a Larissa traz para nós essa realidade, a gente fica muito feliz de ver assim, um grupo grande que está fora do Brasil lutando contra o tráfico. Mas nós não estamos sozinhos nessa luta. Então, eu agradeço ao coletivo pelo convite, agradeço novamente a Larissa por estar conosco, e deixo o convite para todos vocês que quiserem entrar na Latrix, são mais do que bem-vindos a estar conosco, acompanharem o trabalho do Lattes Impact e da Larissa também, e deixo minha recomendação da leitura do livro de Pessoas Invisíveis. Quem quiser pode pedir para a Duda, se eu não me engano, está no nosso Drive, o link para o acesso do livro de forma gratuita. Obrigada a todos e bom dia. Bom dia, gente. Obrigada também por todo mundo que veio aqui. Eu também agradeço a vocês, frase linda, Manu também amei estar com vocês, meninas também do coletivo, muito obrigada pelo convite, e é isso, vamos mudar o nosso mundo, vamos mudar a nossa realidade, porque eu tenho certeza, gente, como é tão claro quanto amanhã, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, e é muito isso do que a Manu falou, nós precisamos estudar, dar visibilidade, ir da teoria para a prática e mandar valer, e, arregaçar essa nossa sociedade com aqueles que não se posicionarem com isso, e fazer acontecer, tá? Não desistam, por favor, porque a gente precisa proteger os nossos pequenos. Obrigada mais uma vez pelo convite e não deixem de seguir aí o live, tá bom? Muito obrigada, meninas. A gente que agradece, Larissa, seu trabalho é muito lindo e necessário. Obrigada, Bia. Então, se ninguém tem mais nada, eu acho que a gente já pode encerrar a reunião. Um beijo, gente. Eu vou sair aqui também. Tchau, tchau.